Nesse vídeo número 4 dos fatos que podem tornar os resultados do trabalho científico inválidos, eu vou falar sobre talvez o ponto mais importante, que são problemas metodológicos. Nós podemos identificá-los com facilidade logo vendo o resumo do trabalho. E isso vai impedir que a gente perca tempo lendo trabalhos cujos resultados não servem e que poderão até atrapalhar a nossa prática diária, prejudicando nossos pacientes e, sobretudo, fazendo todos nós perdemos tempo, e tempo é uma coisa que nós não temos, né? Então eu dei um exemplo de um trabalho, foi publicado, quem tiver interesse tem a referência do trabalho aqui embaixo, quem quiser olhar o original em inglês, e esse trabalho tem como objetivo o estudo, o objetivo foi investigar fatores que influenciam queixas estruturais em pacientes idosos do sexo masculino. O desenho ou delineamento metodológico foi um estudo de corte transversal. Olhando o objetivo e o delineamento, em alguns segundos eu já desistiria de ler esse trabalho. Já veria que esse trabalho não é bom. Ele não é um bom trabalho, ele tem tanto no seu objetivo quanto no delineamento, alguns erros grosseiros que fazem com que seus resultados sejam inválidos. Então, eu não perderia meu tempo. Eu vou falar hoje só sobre o objetivo. Só no objetivo já dá para identificar algum tipo de problema. Um objetivo de um trabalho científico, ele tem que ser claro, simples. Você tem que ler o objetivo e imediatamente fechar os olhos e ser capaz de repeti-lo sem ler e entendê-lo. Obviamente, o assunto tem que ser também relevante, possível, não adianta eu querer fazer um trabalho que não seja possível, né? Ele tem que ser ético e tem que ser alguma coisa nova. Não adianta eu fazer trabalho, eu vou fazer um trabalho científico demonstrando que quem fuma tem risco de ter câncer de pulmão. Isso já está muito conhecido, já tem vários trabalhos mostrando isso. Tem sentido eu ler um trabalho sobre isso. Mas existem algumas palavras-chave nos trabalhos, nos objetivos. Por quê? Cada objetivo, ele obriga a um delineamento metodológico. Você não, dependendo do objetivo, você vai ter um delineamento metodológico. Então existem algumas palavras-chave para o objetivo que você deve procurar. Então, por exemplo, avaliar a eficácia de um tratamento ou de uma prevenção. Isso, de um tratamento ou de uma prevenção de uma doença. Isso pede um determinado desenho metodológico, delineamento metodológico. Avaliar a associação sem inferir causalidade. Você quer apenas ver uma associação. Por exemplo, pessoas com tosse há 3 semanas, há mais de 3 semanas têm tuberculose, pessoas com tosse há menos de 3 semanas têm tuberculose. Então você vê lá se pessoas com tosse há 3 semanas ou mais, você vê se tem tuberculose, a menos você vê. E você vai ver a prevalência de tuberculose nesses dois grupos de pessoas que tossem. Não quer dizer que a causa seja a tosse tuberculose ou a tuberculose seja a causa de tosse, mas há uma associação. Se você vai avaliar um prognóstico, um risco ou uma chance, por exemplo, aí você está querendo avaliar não só a associação como causalidade, por exemplo, será que o cigarro causa câncer? Será que ingerir açúcar piora um quadro de diabetes? Então você, para avaliar risco, prognóstico, tem um determinado tipo de desenho metodológico. Se você vai avaliar somente a prevalência de uma determinada variável, por exemplo, quantos casos de tuberculose tem no momento no Brasil? É um determinado delineamento. Ou a incidência, quantos casos de tuberculose ocorreram nos últimos 12 meses no Brasil? É um tipo de delineamento. Ou avaliar um teste diagnóstico, enfim. Essas são palavras-chave. Quando nós olhamos o objetivo desse trabalho, nós não vimos se avaliar a eficácia, avaliar a associação, prognóstico, risco, chance, falava em prevalência. Não, o objetivo do trabalho simplesmente foi investigar, que já é um difícil objetivo, como investigar. Investigação para quê? Para medir a prevalência, para medir a incidência, para comparar alguma coisa com alguma outra, para ver uma associação. O que significa investigar? Que influenciam, como influenciam queixas estruturais? Influenciam em que sentido? Elas aumentam o risco de queixas estruturais, elas estão associadas, porém sem risco. Então, só em ler o objetivo, eu já não ia ter interesse em ler o trabalho. O objetivo não está obedecendo, ele não está claro para mim, ele não é simples, eu não consigo repetir sem ler. Não é da minha área, mas supondo que fosse da minha área, não sei se é relevante. É possível, talvez, não sei se é novo,
e me parece ético, mas ele não atende a alguns princípios básicos. E, sobretudo, ele não traz essas palavras-chave que deixariam claro para mim o que o autor quer e qual delineamento que ele precisa fazer para isso. Porque é muito importante ter em mente que o objetivo do estudo é que vai determinar o tipo de delineamento metodológico. Você não pode ter determinados delineamentos ou desenhos metodológicos em outros com objetivos que não sejam possíveis. Por exemplo, você não pode, num estudo de prevalência, tentar avaliar causalidade, porque não é possível. Mas isso é o que eu vou falar no próximo vídeo sobre fatos que tornam os resultados de um trabalho científico inviável. Então, no vídeo número 5, eu vou falar um pouquinho sobre delineamento. Mas eu já posso dizer que só avaliando o objetivo desse trabalho, eu já não iria ler. Vamos ver se tem algum problema no delineamento metodológico no vídeo número 5, que eu vou lançar em breve. Até lá!